Olá pessoal, aqui é Ricardo Torques e o primeiro tema a ser analisado, o tema que nós vamos nos dedicar aqui ao longo de bastante tempo, é a nossa Convenção Americana de Direitos Humanos. Convenção Americana de Direitos Humanos ou também Pacto de San José da Costa Rica. A Convenção Americana, ou Pacto de San José, é o principal documento dentro do Sistema Regional de Direitos Humanos, mais especificamente o sistema da OEA. Como vocês sabem, apenas em caráter introdutório, dos sistemas internacionais de direitos humanos, nós temos um geral, o dito global, que é capitaneado pela ONU. E temos também sistemas regionais. A nós interessa o sistema americano, do qual o Brasil faz parte, que abrange todos os estados da América, desde a América do Norte até a América do Sul. E dentro desta organização, que é a Organização dos Estados Americanos, nós temos um tratamento em relação aos direitos humanos dados de duas formas, muito semelhante ao que você estuda na parte do sistema global. Nós temos algumas convenções e regras gerais e temos também convenções específicas. O nosso estudo hoje fica localizado na parte das convenções específicas, das convenções gerais, da OEA. E nessas convenções gerais, nós temos o quê? Nós temos a Carta da OEA, que cria a Organização dos Estados Americanos, e uma vez criada essa organização, ela se movimenta para a edição de tratados. E nós temos um tratado internacional que ele é muito importante nesse contexto, que é a Convenção Americana de Direitos Humanos, seria a DUDH do sistema da OEA, que é o Pacto de San José da Costa Rica. Temos também 2 protocolos facultativos a esta Convenção Americana que vão tratar de outros direitos humanos, também integrando a parte das convenções gerais, mas que não é o objeto desta aula. Esta aula, ela foca sua atenção no Pacto de San José da Costa Rica. Pois bem, tema apresentado, vamos começar com algumas generalidades. Na tela, nós temos aqui, pessoal, inicialmente, algumas informações até mesmo de organização, né? A Convenção Americana de Direitos Humanos, ela foi ratificada por 23 países, entre os quais o Brasil. Ela conta atualmente com 2 protocolos, né? E eu vou até complementar aqui, que eu acabei não colocando essa informação inicialmente, mas são 2 protocolos facultativos. O primeiro já pulou aqui na tela, né? Vejam só. É o protocolo adicional à Convenção Americana de Direitos Humanos em matéria de direitos econômicos, direitos sociais e direitos culturais. E aí você já lembra, quando você vê juntado, né, junto, as 3 palavras aqui, econômico, social e cultural, você vai lembrar do quê? Você vai lembrar dos direitos de segunda dimensão, não é mesmo? Tema que você estuda lá na teoria geral dos direitos humanos. Então, temas de segunda dimensão. Agora vem comigo por quê? Este é um protocolo adicional. Vale dizer, este protocolo adicional, ele se preocupou por disciplinar esses direitos sociais, esses direitos de segunda dimensão, direitos econômicos, sociais e culturais. Portanto, isso significa dizer que o Pacto de San José da Costa Rica, a convenção, na sua redação originária, não disciplina de forma expressa direitos de segunda dimensão. Certo ou errado? Certíssimo, é isso mesmo. Você vai observar aqui ao longo do estudo que nós temos um tratamento bastante específico, bem disciplinado, a respeito da primeira dimensão dos direitos humanos no âmbito da convenção americana. Ela fala de direitos civis, ela fala de direitos políticos, de várias ramificações, detalhando uma série de aspectos relacionados a esses direitos e vários deles nós estudaremos aqui ao longo desta aula. Falaremos sobre as garantias penais, garantias processuais, direito à vida, trabalho forçado, mas vejam, todos os direitos relacionados à primeira dimensão. No que diz respeito à segunda dimensão, então não existe nada? Também não. Nós temos algumas referências à importância de que esses direitos de segunda dimensão sejam implementados de forma progressiva. Mas o que acontece? Não há disciplina. Você não encontra regras disciplinando o direito ao trabalho na Convenção Americana. Você não encontra regras disciplinando saúde, previdência social, educação, cultura, isso não tem lá. Na verdade, tem uma mera referência. E depois, onde que isso vem a ser disciplinado? Neste protocolo facultativo, certo? Lembrando que este protocolo adicional à convenção, ele é denominado também de protocolo de San Salvador.
certo? Mas não será, digo, objeto da nossa análise ao longo da aula de hoje. Dando sequência, pessoal, temos ainda que destacar, vejam só, outro segundo protocolo, que é o protocolo à Convenção Americana de Direitos Humanos, que trata especificamente sobre a questão da abolição da pena de morte. A pena de morte, que ela é admitida de forma excepcional no âmbito da Convenção Americana, ela sofre restrições dentro desse segundo protocolo. Pois bem, apenas para que você fique por dentro de alguns temas que nós temos aqui, de alguns protocolos facultativos cujo estudo fica remetido para uma outra oportunidade, o estudo detido fica remetido para uma outra oportunidade, certo? Dito isso, 23 países, você sabe que nós já temos 2 protocolos facultativos. O que importa é que você compreenda no contexto dessa convenção? Primeiro, que você saiba que essa convenção, quais seriam os princípios, os deveres iniciais, os conceitos básicos, que nós chamamos aqui de generalidades. Depois nós vamos para os direitos albergados e concluímos com o estudo dos mecanismos. E avançando dentro desta análise, agora eu trago para vocês aqui a parte relativa aos deveres exigidos dos estados. Vejam só. Essa convenção, especificamente, ela se preocupa bastante em atribuir aos estados americanos, aos estados que integram a OEA e foram signatários desta convenção, uma série de deveres. Primeiro deles, seria até o óbvio, é respeitar os direitos civis e políticos descritos. Mais à frente, você vai ver um rol desses direitos albergados. E cumpre ao Estado parte observá-los. Parece que eu estou chovendo no molhado, mas isso vem redigido lá na Convenção, vale a pena nós colocarmos aqui. Além disso, é dever do Estado, e aqui é importante, adotar medidas jurídicas e administrativas necessárias para a proteção, promoção e exercício das obrigações. Vale dizer o seguinte, por exemplo, nós tivéssemos a previsão de um direito especificamente considerado no âmbito da Convenção Americana e que não tivesse sido retratado internamente, era dever do Estado brasileiro editar um diploma para tratar a respeito deste direito, certo? Era dever também do Estado um diploma, uma norma, por exemplo, um estatuto, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, embora o Estatuto da Pessoa com Deficiência ele tenha muito mais correlação com a Convenção da ONU, mas enfim, se o Estado não tem uma regra para tratar dos direitos que estão albergados no âmbito da Convenção, é dever do Estado editar essa norma jurídica. E é dever do Estado também fazer o quê? Editar políticas públicas, promover, proteger esses direitos. Por isso, é um dever, uma responsabilidade aqui sendo exigida. E ainda, claro, se de um lado ele deve editar normas para atender aos preceitos da Convenção, de outro lado ele não pode editar leis que eventualmente colidam com esses preceitos. Então, não editar leis que atentem ou que restringam o gozo dos direitos prescritos. Certo? Regrinhas básicas, só um bate-papo para que a gente vá aquecendo e para que possamos avançar para conteúdos um pouco mais importantes, Vejam só, internalização. Pois bem, como todo tratado internacional, e eu sempre digo isso nas nossas aulas, ele passa por um procedimento de assinatura, de aprovação pelo Legislativo, de ratificação e depósito internacional e depois de promulgação. No que diz respeito à Convenção, nós temos esse rito. Em 1969 foi assinada, o Brasil participou da assinatura desta Convenção no ato da sua edição. Em 1992 apenas houve aprovação pelo Congresso Nacional. Veja que o período aqui, que intermedia 69 a 92, nós temos o quê? Nós temos o nosso regime interno de exceção. Nós passamos por um governo ditatorial que não era muito alinhado à defesa dos direitos humanos. Por isso que nós não tivemos a aprovação. Então, logo nós temos aqui o resgate do governo democrático e posteriormente a edição da Constituição Federal. Há um esforço da esfera política, no caso do Congresso Nacional, para aprovação desse decreto que ocorre em 1992. No mesmo ano,
o Brasil vai, né, o presidente da República retorna à OEA, faz a ratificação e depósito, dizendo que o Congresso Nacional aprovou, assumiu esse tratado internacional para que seja aplicado internamente. É o momento em que o Brasil se vincula internacionalmente a esse tratado. E, por fim, nós temos a promulgação, que a promulgação é feita por um decreto executivo, até chamando a atenção aqui de vocês, ó, nós temos um decreto legislativo, né, do Poder Legislativo, que aprova, e nós temos um decreto executivo que promulga, que dá ampla divulgação a esse tratado, momento em que o tratado internacional passa a vigorar internamente, vinculando a todos. Nós vamos um pouco mais à frente, não nesse momento, né, exatamente tratar disso, mas uma pergunta muito corriqueira nesse contexto da internalização é: que status essa norma tem diante do nosso ordenamento jurídico? Eu vou dar a resposta aqui e vou deixar para um momento posterior para que a gente possa refletir com mais detalhes e você vai entender o porquê. Mas caso você queira anotar, lembrem que o Pacto de São José da Costa Rica, ou Convenção Americana, ela tem status de norma supralegal. Vale dizer, ela está a um nível superior das normas infraconstitucionais internas, mas está abaixo da Constituição Federal. Isso por entendimento do STF. Nós temos um entendimento, e esse entendimento do STF vai ser cotejado um pouco mais adiante quando nós falarmos a respeito da prisão civil. Mas o seu caderno já fica completo, as suas anotações, a sua linha, seu raciocínio já fica perfeito, certo? Portanto, internalizado está esta convenção, né? Ela vale internamente e tem caráter de norma supralegal. Ótimo, pessoal. Então, vamos lá. Dando sequência, ainda no contexto da internalização, eu gostaria de destacar o artigo 2º, que faz uma reserva às visitas in loco. Antes de mais nada, o que seria esta visita in loco, né? Veja, no estudo dos mecanismos de fiscalização de um determinado tratado internacional, nós temos vários mecanismos, né? Nós temos relatórios, comunicações interestatais, nós temos petições individuais e podemos ter visitas in loco. Essas visitas in loco nada mais constituem do que um comissariado, ele vem da OEA para o Brasil, por exemplo, se houver a suspeita de que o Brasil esteja violando alguma regra de direitos humanos defendida dentro da convenção. Ele vem para o Brasil para quê? Para um procedimento investigatório. Ele faz uma visita in loco. Feita essa visita, ele levanta uma série de informações e leva todas essas informações relatoriadas, documentadas, para quem? Lá para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que poderá deflagrar procedimentos contra o Brasil. Só que, para que isso possa ser utilizado, para que esse mecanismo possa ser utilizado, depende de um ato volitivo do Estado, depende de que o Brasil diga assim, olha, pode utilizar. Não basta o Brasil ser signatário da Convenção Americana para que essas visitas in loco possam ser utilizadas como mecanismo de fiscalização do Brasil. É necessário que o Brasil seja signatário da Convenção e ainda declare especificamente que ele aceita este mecanismo. O que o Brasil fez? Não aceitou. Dá uma olhada. O artigo 2º, pessoal, fala o seguinte: ao depositar a carta de adesão a esse ato internacional, em setembro de 92, o governo brasileiro fez a seguinte declaração interpretativa. Olha só. O governo do Brasil entende que os artigos 4.3 e 4.8, a linha D, que se referem à questão das visitas in loco, não incluem o direito automático de visitas e inspeções in loco da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, as quais dependerão de anuência expressa do Estado. O que isso diz? O que significa dizer, então, em síntese? Se eventualmente a comissão ela tiver a pretensão de investigar o Brasil in loco em relação a uma violação constante do pacto, ela deverá requerer ao Brasil autorização para que ingressar. Basicamente é isso que nós temos. Isso não pode se dar de forma automática, tão somente pela aprovação da convenção, certo? Então uma reserva aqui, na verdade vem até colocado como uma declaração interpretativa. Essa expressãozinha pode vir a aparecer em prova, tá bom? Fora essa regra, todas as demais elas entram aqui dentro do nosso ordenamento com toda tranquilidade, ok? Vamos dar uma olhadinha agora nos direitos que nós temos retratados no âmbito do Pacto de São José, na tela.
nós temos o seguinte, pessoal. O Pacto de São José da Costa Rica, ele se ocupa dos direitos de primeira dimensão. Então, direitos de primeira dimensão, os direitos civis e políticos, eles estão extensivamente previstos, né, de forma bastante detalhada. É bem extenso mesmo. Nós temos vários direitos e nos próximos slides você já percebe que realmente nós temos muita coisa a respeito dos direitos de primeira dimensão. Agora, em relação aos direitos de segunda dimensão, direitos sociais, econômicos e culturais, nós temos o quê? E aqui atenção. Nós temos apenas a menção expressa de implementação progressiva e de uma atuação cooperativa entre os estados da OEA no que diz respeito à aplicação desses direitos comigo. Implementação progressiva significa dizer o seguinte, olha, nós temos ciência de que não podemos exigir direitos sociais, econômicos, culturais de pronto. Portanto, é da responsabilidade dos estados membros da OEA implementarem progressivamente, dentro das suas condições internas, políticas e financeiras, os direitos de caráter social, econômico e cultural. Além disso, os estados devem agir de forma cooperativa, em cooperação, né, auxiliando ao outro mutuamente com vistas à defesa desses direitos. Só que para por aí. Na verdade, o que é? É uma incitação para que posteriormente nós tenhamos, um diploma específico tratando desses direitos. Isso vem onde? Vem no nosso protocolo de São Salvador. Portanto, pessoal, eu vou colocar aqui que a explicitação desses direitos ocorre com o, e aí eu mudo de cor, com o protocolo de São Salvador, certo? Ocorre com o protocolo de São Salvador. Portanto, fique atento a esses detalhes. O que você vai encontrar nos próximos slides são o quê? Direitos civis e direitos políticos. Vamos lá. Começando então com este rol de direitos. Como você já sabe, tradicionalmente fazemos isso nas nossas aulas de análise de convenções. Você percebe que eu vou citar todos esses direitos, a síntese dos direitos albergados, e depois nós analisaremos aqueles que são mais importantes. Sempre digo a você, isso não retira a importância de você estudar esse rol de direitos albergados. Na cobrança de tratados internacionais é muito frequente a exigência de regras específicas desses direitos. Tanto é que nos materiais nossos, nos nossos livros digitais, nós colocamos as convenções dentro dos seus respectivos, dentro das aulas, justamente para que você leia. Elas já vêm grifadas com alguns esquemas, para chamar a atenção em relação àqueles direitos que são os mais cobrados. E você percebe que de fato são os mais cobrados quando se chega na lista de questões da aula. Lá na lista de questões nós temos muitas questões comentadas retratando os direitos que são cobrados. Claro que por uma aula em vídeo não há espaço para que eu analise detidamente cada um desses direitos, então nós damos um enfoque no que é o mais importante. Começando com a lista geral, está aqui na tela para vocês, vejam só. Primeiro direito albergado é a personalidade jurídica. É o reconhecimento de que a pessoa, tão somente pela sua existência, ela é considerada como sujeito de direitos e, em razão disso, ela tem obrigações, ela tem deveres, mas ela tem uma série de direitos e garantias assegurados, certo? É o que diz respeito, é justamente o conceito de personalidade jurídica. O que é personalidade jurídica? É aquela pessoa que ela detém obrigações, deveres, direitos e garantias perante um determinado ordenamento ou perante determinada regra. Essa vem lá descrita. Temos ainda direito à vida, né? Um dos direitos mais básicos, se não o mais básico, vem colocado expressamente. Ah, professor, há ressalva? Há restrição a esse direito à vida? Sim. De forma excepcionalíssima, você vai compreender mais adiante que há restrições quando, por exemplo, se admite a aplicação da pena de morte. Então, fique atento, assunto de capítulo adiante, né? Ainda, integridade pessoal, né? Outro direito, proibição da escravidão e da servidão, né? Essa questão da proibição da escravidão e proibição da servidão, ela é importante, porque são situações, pessoal, que não
não permite uma flexibilização. Dito de outra forma, não há como você submeter alguém à escravidão, à servidão. Direito à vida pode ser relativizado. Ótimo, sabe? Pode. A nossa Constituição faz isso, a Convenção Americana faz isso, aplicando a pena de morte em caráter excepcional. Agora, proibição à escravidão e servidão não comporta flexibilização. Por isso que se fala na doutrina especializada de direitos humanos, que é um direito humano absoluto. Continuemos. Ainda, pessoal, o que temos? Liberdade pessoal, né? Garantias judiciais, e são várias as garantias judiciais previstas aqui, previstas no âmbito da nossa convenção. Legalidade e retroatividade da lei penal. Ainda, indenização por erro judiciário, né? Eventualmente o Poder Judiciário ele erra numa decisão ou por um ato doloso, culposo do juiz. Isso pode acontecer? Pode, pessoal. E se isso acontecer, há previsão de que a pessoa seja indenizada por erro judiciário. Bem interessante, né? Hoje é muito comum estudar isso no direito. Proteção da honra e da dignidade, liberdade de consciência e de religião, liberdade de pensamento e de expressão. Tá? Ficou atento a essa lista? Professor, preciso memorizar? Não, não precisa. Antes de eu passar para o slide seguinte, que tem mais um rol extenso desses direitos albergados, desde já digo para você, não decore. Não há como você decorar. Muitas vezes na sua prova cai 2, 3, 4, 5 convenções. Como que você vai memorizar todas elas? Não há como. Então a minha sugestão aqui é que você leia, compreenda, perceba que são direitos relacionados à primeira dimensão e depois as especificidades você aguarda um pouco mais quando nós vamos detalhá-las, certo? Aí sim, essas especificidades necessário memorizar na tela. Próximo slide, pessoal, vamos lá. Nós temos o quê? Direito de resposta, direito de reunião, também pode ser flexibilizado, ou seja, há situações de ordem pública que justificam a restrição ao direito de reunião, que deve ser sempre em caráter pacífico, é bom dizer isso. Liberdade de associação, proteção da família, direito ao nome, alguns direitos da criança, né, estão descritos, né, dentro da nossa convenção, nacionalidade, propriedade privada, né, direito à circulação e residência, igualdade perante a lei e proteção judicial. Certo? Rol dos direitos albergados. Dando sequência, vejam só, nós temos uma série de garantias judiciais. Eu até vou voltar propriamente a tratar dessas garantias judiciais mais à frente. Por isso que eu vou só citá-las aqui de forma bem objetiva. Olha só, juízo natural e imparcial, presunção de inocência, que está em voga, muito discutida hoje no contexto interno, assistência de um tradutor, ampla defesa, não autoincriminação e possibilidade de recorrer das decisões, o famoso duplo grau de jurisdição. E aí, para que a gente possa contrabalancear um pouco o nosso estudo, vejamos uma questãozinha que tratou a respeito dos direitos albergados, só para que você tenha ideia de como o tema pode ser retratado em prova. Então prestem bem atenção. Todo indivíduo tem direito à liberdade e à segurança pessoais, certo ou não? Sim. Você viu ali a lista comigo, este item está certo, então você marca ele como verdadeiro. Professor, o fundamento desse item está onde? Está lá no artigo 7º, item 1 da Convenção, ok? Fala exatamente isso, que toda pessoa tem direito à liberdade, terá direito à liberdade e à segurança pessoal, certo? Agora o 2. As finalidades essenciais das penas privativas da liberdade incluem a compensação, a retribuição, a reforma e a readaptação social dos condenados. Isso está prescrito na nossa Convenção? Cuidado, pessoal. São finalidades essenciais de acordo com o artigo 5º, item 6 da Convenção, a reforma, então a reforma ok, e também a readaptação social dos condenados. Mas não há previsão expressa da compensação e da retribuição. Ah, professor, vendo aquele rol que você colocou ali, eu não conseguiria assinalar esse item como incorreto. Isso mesmo.
Por isso que eu volto a insistir, é fundamental a leitura do livro digital nesse ponto. É fundamental que você conheça a redação da convenção. Porque muitas vezes as questões elas são literais e aqui não há escape. Eu sei, é muita coisa? É, mas concurso não seria tão bom se fosse fácil, né, pessoal? Justamente porque é uma qualidade de trabalho ótima, como uma remuneração diferenciada, com segurança que exigem de você um conhecimento maior. E esse conhecimento, ele vai exigir naturalmente um esforço maior de vocês. É muito legal assistir a videoaula, não estou dizendo que você não deva, é importante que nós façamos, mas é fundamental que você também estude alguns pontos da matéria. O exemplo claro está aqui, né? Você poderia até saber, olha, realmente pode ser que haja algum princípio, alguma orientação no que diz respeito à aplicação das penalidades, das penas privativas, mas eu não faria ideia que é a reforma e readaptação social, ela vem expressa e não vem expressa a compensação e retribuição. Pois agora já sabe, ok? Próximo item, item 3. Todas as pessoas têm direito de associar-se livremente com fins ideológicos, religiosos, políticos, econômicos, trabalhistas, sociais, culturais e desportivos. Certo ou não? Corretíssimo. Você encontra essa redação onde? Lá no artigo 16 da Convenção. E aí você marca mais um item como correto. Então, você veja, até agora nós temos 1 e 3 corretos. Sigamos. É proibida a expulsão coletiva de estrangeiros. Certo? Certíssimo, pessoal. Não pode expulsar coletivamente estrangeiro. Curiosamente, esse 22.9, ele cai com alguma frequência em prova, tá? Já havia algumas vezes isso sendo cobrado, e aqui justifica, inclusive, a importância de você resolver várias questões de prova para que você perceba os temas que, eventualmente, as bancas de concurso não gostam mais. Concluímos, portanto, que a letra E é o nosso gabarito. Ou seja, não poderia o presidente da República, né, expedir um decreto executivo determinando a expulsão de todos os haitianos que aqui passaram, que migraram, né, que vieram para o Brasil. Certo? Isso não pode. É proibida a expulsão coletiva de estrangeiros. Permanecendo ainda na resolução de questões, a próxima questão é a seguinte, vejam só, uma questão que também caiu em concurso de Polícia Civil. Né? Essa questão, pela extensão, eu dividi em 2 slides. Né? A gente começa com as 3 primeiras alternativas. Na seara dos tratados e das convenções internacionais sobre os direitos humanos incorporados pelo ordenamento jurídico brasileiro, destaca-se a Convenção Americana, o nosso Pacto de São José. Essa convenção foi adotada em 22 de novembro de 1969. Apenas está falando a respeito. Durante a Conferência Especializada Interamericana de Direitos Humanos. Tá, ou seja, isso aqui não tem utilidade nenhuma para a resolução da questão até agora. Né? O que importa é isso aqui. É correto afirmar. Então vamos lá buscar a correta. Letra A. Em seu bojo, dentre os direitos protegidos, destaca-se a proteção da família, embora se omita em relação ao direito à criança? Não, não tem essa omissão. Você viu no rol dos direitos albergados que há disciplina dos direitos das crianças. E a prova está no 19. Então, a letra A você desconsidera. Ó, uma questão que você mata simplesmente por conhecer os direitos albergados. Você não precisa memorizar. Na hora que você ler isso na resolução da questão, você vai lembrar. Ah, eu estudei. Quando eu estava acompanhando a aula em vídeo, quando eu estava lendo o material, tinha um rol dos direitos albergados e eu vi esse direito listado lá. Portanto, realmente. Está errada essa alternativa. B. No âmbito regional, trata-se do documento mais importante do sistema interamericano. Ótimo. Excluindo a subordinação ao sistema global de proteção aos direitos humanos. Cuidado, pessoal. Vejam só. Isso aqui é muito importante que você entenda o seguinte. Não há uma exclusão, há uma atuação complementar. Na verdade, quando você estuda a parte geral, dos direitos humanos, você se depara, né, quando você está lá estudando a parte da teoria geral, chega um momento que eu falo para você o seguinte, um mesmo direito humano ele pode estar disciplinado no sistema global, pode estar disciplinado no sistema interamericano e pode estar disciplinado internamente. O que eu faço? Qual regra eu escolho? Da ONU? Da OEA, que é mais específica, ou a interna? Depende. Você vai aplicar na aplicação todos, por isso que é complementar. No que diz respeito à responsabilização, a responsabilidade internacional ela é subsidiária. Vale dizer, primeiro busca resolver o problema em casa. Se o Brasil não der conta, for moroso ou não resolver, não analisar o caso
o caso de violação dos direitos humanos, aí nós temos a possibilidade de buscar a esfera internacional. Ainda assim, permanece a dúvida, né? Ah, mas eu busco a OEA ou busco a ONU? Depende. Quem for buscado primeiro gera a litispendência. Esse palavrão litispendência significa o quê? A pendência de dois litígios. Então, se eventualmente uma ação for ajuizada na Corte Internacional de Justiça para tratar da violação de determinado direito humano que o Brasil não resolveu internamente, você não pode também ajuizar a mesma ação na Corte Interamericana de Justiça. Por quê? Porque há uma litispendência internacional. Agora, se o Brasil não deu conta, se eventualmente a ONU ainda não propôs ação, pode propor. Ah, depois se a ONU propor ação, então morre a ação da OEA? Também não. Por quê? Porque há litispendência. Então, quem dos sistemas entrar antes, analisar antes a matéria, ficará na prevenção, por assim dizer, internacional desta matéria. Então, está errada também a letra C. Letra B, né? Perdão. Letra C. Estabelece como competentes para conhecerem os assuntos relacionados com o cumprimento dos compromissos assumidos pelos Estados-partes a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Corte. Tá certíssimo, tá? A gente vai estudar um pouco mais à frente, mas o artigo 33, ele fala exatamente isso. Diz, olha, no que diz respeito aos aspectos administrativos do pacto, a execução, a administração das regras é competência da Corte. No que diz respeito aos aspectos consultivos e judicantes, papel julgador, a responsabilidade é da Corte. Não, perdão, confundi na fala, né? Comissão, aspectos executivos e administrativos, Corte, aspectos judiciais e também consultivos. Certo, pessoal? Portanto, tá aí para vocês, o gabarito já está dado. Letra C. Agora, para que a gente possa encerrar com chave de ouro a resolução dessa questão, você dá uma olhadinha nas outras duas alternativas trazidas. Vejam só. A letra D fala o quê, pessoal? Ela fala o seguinte: embora assinada em 69, foi ratificada apenas em 1988. Não. Foi ratificada quando? Nós vimos, né? 1992. Tá aí, ó. Por isso que eu trago aquele primeiro slide com aquela organização da aplicação. Cobra alguma coisa, uma questão dessa? Nada, conteúdo nenhum. Né? Mas é importante que você compreenda, é importante que você se cerque do máximo de conteúdo para que você não perca a questão de prova. Ok? Então, afastei a letra D e agora eu confirmo o gabarito na C respondendo a última. Vejam, reitera princípios consagrados na Carta da Organização dos Estados Americanos, na Declaração Americana de Direitos e Deveres do Homem e no Estatuto de Roma. Não, pessoal. Né? Veja, ela reitera princípios da Carta da OEA? Sim. Até porque, lembrem, pessoal, a Carta da OEA, ela cria a OEA. Ela cria a Organização dos Estados Americanos. Ótimo. Essa Declaração Americana de Direitos e Deveres do Homem, né, ela é uma declaração de direitos, está lá e ela tem a sua relação com o sistema americano. Agora, não. Estatuto de Roma, não. O Estatuto de Roma, primeiro, que o Estatuto de Roma é de 1998 e ele está relacionado ao quê? Está relacionado ao sistema global. Não tem nada a ver. Certo? Logo, você descarta a letra E, assinala a letra C como correta, que nós acabamos de marcar, e a gente pode prosseguir para agora falar, vejam, sobre alguns direitos de forma um pouco mais detalhada. Até agora, o que eu fiz? Tratamos dos aspectos gerais relacionados à Convenção Americana, né, algumas informações iniciais, importantes, mas iniciais. Vimos o rol dos direitos albergados e mostramos como isso pode ser cobrado em prova. Fica para nós agora tratar de alguns temas paralelos. Por exemplo, vou tratar, estou só dando uma olhada antecipada nos slides. Direito à vida, trabalho forçado, algumas garantias penais, né? Nós vamos analisar prisão civil por dívida, uma cláusula federal, ou seja, nós pegamos aqui 5 pontos no rol dos direitos albergados para que a gente estude com um pouco mais de atenção. E o primeiro está na tela. Primeiro está na tela e é o direito à vida, pessoal. Em relação ao direito à vida, não precisaria falar para vocês que ele é a regra, né? A vida é a regra, a aplicação da pena de morte vai ser exceção. Só que isso aqui é importante que eu fale. Ele é assegurado desde a concepção. Nós temos, pessoal, uma discussão muito grande, inclusive hoje nem tão grande assim mais dentro
dentro do direito civil, mas é uma discussão a respeito da personalidade. Afinal de contas, a partir de quando a pessoa é considerada viva, tem vida, dotada de vida e, portanto, dotada de personalidade jurídica perante o nosso ordenamento? E aí tinha muita discussão, né? Tem gente que falava que era desde a concepção, tem outros que falavam que era desde o nascimento com vida, e daí ficava aquela discussão, poxa, mas a vida se dá a partir de quando? Quando nasce chora, quando, enfim, se nasceu morto não era vivo, enfim, ou quando entrava ar dentro dos alvéolos pulmonares, que era a teoria predominante, ou também havia uma outra teoria que falava o seguinte, olha, ela é assegurada desde a vida, mas ela recebe algumas ressalvas desde o momento da concepção. É o que parece, inclusive, prevalecer dentro do direito civil. Mas não é aula de direito civil, é aula de direitos humanos. E aqui, ao contrário da nossa legislação interna do direito civil, em que isso é discutido, aqui a convenção é clara. Concepção. Ela adota, portanto, pessoal, a teoria concepcionista. Você, ainda que não nascido, mas já concebido no ventre materno, você tem direito à vida, você já detém personalidade e todo esse caminhão de direitos albergados que nós acabamos de listar são aplicados. Certo? Então, claro, dentro do possível, né? Não tem ir e vir para a pessoa que está no ventre, mas o direito à vida, por exemplo, já é assegurado desde a concepção. Ótimo, pessoal, vamos lá. Pena de morte, né? Como eu te falei, é a exceção. A pena de morte, ela não foi abolida. Prestem muita atenção a isso. Ela não foi abolida, pois admitida nos países que já a prevejam para os crimes mais graves. Olhem só o que está dizendo a nossa convenção. Pode aplicar a pena de morte? Pode. Pode aplicar a pena de morte em que circunstâncias? Ela pode ser aplicada para os crimes mais graves. Notem que é uma expressão horrível, né? Porque ela é muito aberta. O que seria crime mais grave? Crime hediondo ou crime sujeito à reclusão? Não sei. Fica a critério do Estado. Né? É uma legislação bastante ampla. Claro que você não vai matar, não vai aplicar uma pena de morte para o cara que o cara furta lá, uma caixa de chocolates, né? Então, crimes mais graves. Além disso, ela somente pode ser aplicada nos países que já a prevejam. Olha que interessante, vamos supor, não é o caso, mas vamos supor que o Brasil não adotasse nenhuma hipótese de pena de morte. Poderia estabelecê-la depois de se vincular à convenção? Não. Por quê? Porque ele não adotava. Então, se eventualmente o Brasil não adotasse, ele não poderia passar a adotá-la. Agora, como é o caso, o Brasil já adotava a pena de morte antes da convenção. Pode continuar adotando na hipótese excepcional, em caso de guerra, né, salvo guerra declarada, lá na forma do artigo 84, algum dos incisos do artigo 84, que eu não me lembro mais. Mas enfim, pena de morte, crime mais grave, desde que o Estado já a preveja. Se o Estado, por exemplo, o Brasil, prevê, legal, está prevendo hoje, vamos supor que amanhã sai uma emenda constitucional. E o que ele faz essa emenda constitucional? Tira a pena de morte. Agora no Brasil não tem nenhuma possibilidade. Podemos retornar para adotar novamente? Não podemos, certo? Então a ideia é a seguinte, se o Estado adota, pode continuar adotando. Se o Estado não adota, não poderá mais adotar. Se o Estado adota e deixou de adotar, não pode mais restabelecer, certo? Muita atenção quanto a isso para não cair em pegadinha de prova. Além disso, né, detalhe importante, não é admissível a pena de morte em nenhum caso quando se tratar de delito de natureza político e conexo. Então você não pode matar o cara pela prática de um crime político. Ainda, em relação a menores de 18 anos, justamente por conta da capacidade afetada, né, pela prática de um ato infracional. Né? A gente sabe muito bem, o ordenamento jurídico brasileiro dá esse tratamento, que o adolescente, ou seja, ele que até que praticar um ato ilícito tipificado penalmente até os 18 anos, a ele não é aplicado o Código Penal, a ele é aplicado, né, o tratamento diferenciado do Estatuto da Criança, que sugere a aplicação de medida socioeducativa pela prática do ato infracional. Então, não poderia aplicar pena de morte, justamente por quê? Porque entende o nosso ordenamento, né? Porque entende o nosso ordenamento que a pessoa, o adolescente não tem a plena capacidade como uma pessoa adulta.
Ainda, maiores de 70 anos. Então, menores de 18, maiores de 70. E a terceira, mulheres grávidas. Por quê? Por mais grave que tenha sido o crime praticado pela mulher, se ela está grávida, não se trata da vida dela apenas. Uma vez que a criança, a pessoa concebida, mas ainda não nascida, já tem o seu direito à vida assegurado, não é mesmo? Então, não poderia matá-lo porque você estaria matando duas pessoas. Então é até lógica essa conclusão, mas enfim, ela vem colocada aqui para vocês e é importante que você fique atento a isso. E para que a gente possa encerrar aqui a tratativa relativa ao direito à vida, países que tenham abolido a pena de morte não poderão restabelecer conforme nós mencionamos aqui. Ótimo, pessoal. Está na tela, portanto, direito à vida e a gente avança para o outro tema. Eu falei para vocês que eram 5 temas relacionados ao Pacto São José da Costa Rica. O primeiro, dado. Segundo, pena de trabalhos forçados. Vejam, pessoal, a regrinha é simples, vedado. Não pode submeter uma pessoa a trabalhos forçados. Ótimo. Temos possibilidade de aplicação de trabalho forçado no âmbito da OEA? Sim. Dá uma olhada na tela e refere-se ao cumprimento de pena. Vejam só. Há uma única exceção. E essa única exceção ela sugere o preenchimento de 3 requisitos cumulativos. Quais seriam eles? Primeiro requisito, aparecendo agora. Pena privativa de liberdade acompanhada de trabalhos forçados. Pois bem, o cara praticou um ilícito penal, sofreu o quê? Uma pena privativa, né? Uma pena privativa de liberdade, acompanhada de trabalhos forçados. Ainda, depende de sentença judicial. Claro, essa pena privativa de liberdade não pode ter sido aplicada de forma aleatória. Ela deve depender do quê? Da aplicação, né? Da aplicação de uma sentença judicial. Né? Um processo penal em contraditório, regular, bonitinho, que respeite as garantias, que haja defesa, advogado nomeado e tudo que tem direito. Ainda, não pode afetar a dignidade ou a capacidade física ou intelectual do preso. Né? O cara vai ser submetido à pena de trabalho forçado por míseras 20 horas diárias. Não pode, né, pessoal? Por quê? Trabalhar forçadamente por 20 horas descansando 4, o cara vai morrer. Em algum momento ele vai desenvolver alguma doença, a sua capacidade física vai ficar debilitada, mentalmente ele pode ser afetado, a sua dignidade fica lá no chão. Claro que não é, o cara trabalha forçadamente pela prática de um crime grave, então realmente é algo que não é, algo que gera sofrimento e dor, mas tem que ser um sofrimento e dor aqui, entre aspas, aceito, né? Ou ponderado dentro das circunstâncias do caso concreto. Pois bem, exceções, 3 regras cumulativas. Pena privativa de liberdade, a partir, né, o cara sofre uma pena privativa de liberdade acompanhada de trabalhos forçados, sentença judicial, desde que não afete a dignidade ou a capacidade intelectual do sujeito. Ótimo, pessoal. Só que cuidado, a minha preocupação nem é tanto com a regra e a exceção. A regra, beleza, a exceção, tranquila também. Você vai lembrar dos requisitos cumulativos e mata a questão de prova. O que me preocupa é você achar que as hipóteses, as 4 hipóteses que eu vou trazer abaixo, elas são hipóteses de trabalho forçado, não são. Não são considerados como trabalho forçado dentro do Pacto São José da Costa Rica, aquele trabalho exigido da pessoa reclusa em cumprimento de sentença. Né? Seria essa hipótese aqui, tá bom? Então veja, eu até coloquei como uma exceção para ficar mais claro para vocês. Mas ele está dizendo assim, ó, cumprimento de pena não é um trabalho forçado vedado, certo? Outra, serviço militar. Outra, serviço exigido, pessoal, vejam só, serviço exigido em caso de perigo ou de calamidade, né? Ainda, obrigações cívicas normais, certo? Portanto, muita atenção quanto a esta questão relativa à pena de trabalhos forçados. Só, pessoal, para você ter ideia, eu não separei esses temas à toa. Esses temas que nós trouxemos aqui, eles foram separados para vocês justamente pelo fato de que são temas cobrados em prova. Se você tem acesso aos nossos livros digitais, se você é meu aluno lá do curso de Direitos Humanos, você vai notar que tem muita questão sobre esses assuntos. A gente coloca e escolhe esses temas justamente por isso. Fica a sugestão que você vá lá e resolva todas essas questões, claro, analiticamente comentados, com todos os detalhes, para que você não erre
esse tipo de questão em prova, tá certo? Na tela, por favor, pena de trabalhos forçados. Próximo direito que nós destacamos aqui, na verdade aqui é um grupo, né? Direitos e garantias penais. Uma coisa que chama atenção no âmbito da Convenção Americana é o número de regras para tutelar a aplicação de pena. Não seria diferente porque se trata de uma convenção de primeira dimensão. Então, pela liberdade que o cidadão tem, ele somente poderá sofrer restrições, e principalmente restrição à sua liberdade, que é um dos direitos mais importantes, um dos direitos mais essenciais do homem, em situações extremamente excepcionais. Por isso que a Convenção ela se preocupa em disciplinar esta questão penal, a limitação aos direitos de ir e vir por uma prisão, por uma reclusão, de forma bem detalhada. Notem comigo, são várias as garantias. Algumas delas eu já listei, outras você vai complementando aqui comigo agora. Veja, juízo natural. Qual que é a ideia, pessoal? É aquela ideia de vedação, né? Vedação ao Tribunal de Exceção. E também poderemos aqui complementar, né, a vedação ao Tribunal de Exceção e também a pré-existência de regras objetivas de competência. O cara somente pode ser julgado por um crime se previamente àquele crime, aquela conduta praticada, já houver uma lei definindo como crime aquilo e houver um juiz competente para julgá-lo. Não pode constituir um juiz posteriormente. E essas regras de competência são objetivas, elas já estão definidas ali por critérios objetivos. Na sequência, juízo independente e imparcial. A independência do juízo é garantida por uma série de prerrogativas que são concedidas a eles e também de deveres. Lá no estudo do direito constitucional, você não vê algumas garantias aplicadas à magistratura? Inamovibilidade, irredutibilidade de subsídio, vitaliciedade, são o quê? Garantias para dar ao juiz independência, para que ele não sofra influxos de fora, para que ele não sofra pressão, por exemplo, de um governante do Poder Legislativo. Não, ele é independente, ele tem uma série de proteções que lhe garantem a independência ao julgar. E além disso, a imparcialidade. Vale dizer, o juiz não pode ter relação com o objeto a ser julgado e não pode ter relação com as pessoas que estão naquele processo. Com o autor, com a vítima, não pode. Por quê? Porque se ele tiver alguma relação boa ou ruim com o autor ou com a vítima, com o réu, ou com o autor dos fatos, né, o réu, ou com a vítima, autor da ação, se for o caso, ele poderá julgar favoravelmente ou contrariamente aos interesses dela. Isso não é intenção. Ele deve julgar de acordo com as regras jurídicas. Então, tá aí para vocês. Além disso, pessoal, na tela, direito de ser ouvido com as garantias judiciais. Ainda, princípio da celeridade. Muito cuidado com relação a essa questão do princípio da celeridade. Hoje, o princípio até disciplinado constitucionalmente, né? Nós temos a emenda constitucional 45 que trouxe a celeridade para dentro do rol das garantias fundamentais, mas a celeridade aqui ela não se confunde, até para que você possa complementar um pouquinho, com a ideia de rapidez. O processo não tem que ser rápido. O processo ele tem que ser célere, ele deve durar o necessário para que todas as garantias sejam observadas. Um processo demasiadamente rápido ele é ruim também, como um processo extremamente longo. O processo rápido passa por cima de garantias, de direitos de defesa, não é bom, não é o ideal. Será nula a sentença. Um processo demorado não julga, gera insegurança. Por isso, a celeridade é aquele meio termo, né? É o que a gente sempre fala nas aulas de processo civil. Um processo civil que dure 2 anos, 3 anos, tá bom. Agora, um processo penal, muitas vezes, se durar só 2 anos, indica que ele foi julgado, talvez, de forma um pouco mais assodada. O processo penal pode demorar um pouco mais. Por quê? Porque, afinal de contas, lá no processo civil é só questão de dinheiro, muitas vezes. O cara deve, não deve, paga, não paga, entrega, não entrega, faz ou não faz. Agora, quando envolve o processo penal, o cara vai para cadeia, o cara passa 15, 20, 30 anos recluso. Certo? Portanto, tem que ter uma segurança maior para que a sentença seja dada com segurança, para que ela seja dada com um maior grau de certeza. Portanto, princípio da celeridade. Ainda, pessoal, na tela, direito de ser assistida gratuitamente por intérprete ou tradutor. O cara vem de fora, né? O cara é um argentino, praticou um ilícito penal no Brasil. O processo vai correr contra ele, tudo, né? Vamos supor o argentino não, um alemão, né? Que fala outra língua totalmente diferente da nossa, né? São línguas díspares, né? Aí o que acontece? Vem um alemão para cá, o cara pratica o ilícito penal e é julgado aqui. Ótimo, beleza, pode ser julgado. Aí
vai para a audiência, fala um português, o cara não entende nada de português. Ele é alemão. Aí o que tem? Tem direito ao intérprete, um tradutor, para que ele saiba o que está acontecendo. Para que ele possa, inclusive, exercer o seu direito de defesa, não é mesmo? Ainda, conhecimento da acusação contra ele formulada, ele tem que saber o que está acontecendo para que ele possa se defender. Tempo necessário para a produção da defesa. Direito de defesa pessoal ou por intermédio de um defensor, de um advogado, defesa técnica, né? Importante, pessoal, que se assegura, isso aqui é algo que é muito relevante no contexto de concurso público, que é a questão relativa à comunicação de forma privada com a defesa técnica. Né? O defensor público, o advogado, ele tem que ter direito de conversar privadamente com o seu cliente. Está rolando ali a audiência, chega um momento decisivo dentro da audiência, alguma proposta de transação ou alguma decisão que tenha a ser tomada, o advogado tem a prerrogativa de pedir, por exemplo, a suspensão da audiência para que vá conversar com o seu cliente e ela seja retomada. E essa conversa tem que se dar numa sala isolada, que ninguém possa ouvir. Afinal de contas, ali o que rola entre o advogado e o cliente é algo que só diz respeito a eles, certo? Não pode ser acompanhado por terceiros. Tá bom? Então tá aí para vocês na tela. Ainda, pessoal, direito de produzir provas, né, relacionado à questão da ampla defesa. Nós temos na outra tela mais 4 direitos. A não obrigação de depor contra si mesmo, né, de você não produzir prova contra você mesmo, você pode ficar em silêncio, isso inclusive não pode ser utilizado contra você. Duplo grau de jurisdição, né, que é a ideia de que uma vez havendo uma sentença por um juiz, você tem a possibilidade de buscar um recurso para que novamente aquela questão seja analisada por um tribunal, seria um novo julgamento, confirmando, modificando ou anulando a sentença dada pelo juiz. Vedação à retroatividade da lei penal, né, tem um artigo próprio para tratar a respeito da retroação da vedação à retroatividade da lei penal. E aqui vale uma ponderação. Embora a convenção não fale essa retroação em relação à lei maléfica. Vamos supor que na época dos fatos, o cara ele ficava preso por aquele fato por 5 anos. Quanto caminhava o processo, mudou a lei. E agora a pena não é de mais de 5, ela é de 10. Aplica 5 ou 10? Aplica 5. Por quê? Por conta da irretroatividade da lei penal maléfica. A lei penal maléfica, ela não pode retroagir para atingir fatos que foram praticados quando a pena era diferente. Agora, cuidado, porque em relação à lei penal benéfica, há retroação. Então, se na época em que o camarada cometeu o crime, a pena era de 10 anos, e no curso do processo essa pena foi reduzida para 5, aí ele se aplica 10? Ah, não, vai se aplicar os 10 porque era a época da lei dos fatos. Não, se aplica de 5, certo? Claro que você detalha isso muito melhor no âmbito do direito penal, mas a própria convenção já trazia essa garantia de direitos humanos no seu contexto. Ainda, pessoal, vamos lá. Direito à indenização em caso de erro penal, né, que a gente falou também rapidamente. E agora, para que a gente possa contrabalancear um pouco, pessoal, vejam só, né, uma questão da FUNCAB, Polícia Civil Pará. É uma questão extensa, dividida em 2 telas, e a gente começa aqui. É correto afirmar, ela faz referência direta às garantias penais e processuais e pergunta a correta. Então, vejamos cada uma das alternativas. Primeira, a duração razoável do processo, no que concerne a pessoa privada de sua liberdade, não contra referência explícita na convenção. E aí você já fala para mim, para por aí, encontra sim, nós acabamos de verificar. Professor, pode me citar o artigo? Toma aí. 7º, 5º, 7º, 5º. Então, letra A está fora. Na próxima, pessoal, na próxima alternativa, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, a CIDH, analisando o artigo 13 do Pacto São José da Costa Rica, entendeu que a incriminação do desacato não é compatível com o texto da Convenção. Aqui, pessoal, vale a pena a gente ponderar um pouquinho, né? Veja só, ela faz referência a um posicionamento da comissão. Qual que é a ideia, pessoal? Permaneça aqui na tela. Veja, ela entendeu o quê? Que leis que tratam, que tipificam o crime de desacato, ou a contravenção penal, né, eles visam proporcionar um maior nível de proteção aos funcionários públicos em relação aos cidadãos privados, o que violaria um sistema democrático. Ou seja,
O desacato não pode ser admitido, né? Há uma inconvencionalidade. Isso aqui é muito debatido na esfera penal, também muito importante aqui para nós. E a comissão que veio com essa tese, ela disse o seguinte, olha, se você maltratar alguém, se você destratar alguém, você segue as regras penais comuns, injúria, difamação, eu nem sei, eu sou professor de direitos humanos, né? Mas você estuda lá no aspecto penal, injúria, difamação, tem lá os tipos penais para esse tipo de conduta. Se você fizer isso na esfera privada. Agora, se você fizesse isso na esfera pública, você sofria o quê? Desacato. Não, vai sofrer por injúria e difamação. Não podemos conferir um tratamento privilegiado tão somente pelo fato de que o agredido, ele é o quê? Funcionário público. Essa que foi a tese a partir do artigo 13 da Comissão Interamericana. E, portanto, você vai fazer o quê? Assinalar como correta, você vai fazer um asterisco e vai lembrar dessa informação que ela é importantíssima para a tua prova, tá bom? Então, dá uma olhadinha aqui, ó. Só deixa eu mudar a cor da caneta. Corretíssima a letra B. Ótimo. Então agora nós passamos para as demais alternativas. Vamos identificar os equívocos, né? Depois desse entendimento, pessoal, há um julgado do STJ, eu não lembro aqui agora exatamente, qualquer coisa você me deixa uma mensagem depois lá no fórum, tratando a respeito do julgado, tá? Tem um julgado específico do STJ que analisa justamente essa questão da inconvencionalidade da pena de desacato. C. Determina a convenção que todo processo penal deve ser público, sendo vedada qualquer espécie de sigilo, a fim de que a sociedade possa fiscalizar a correta aplicação das garantias penais. E aí te dá uma vontade de você marcar isso, né? Mas infelizmente não marque, pessoal, porque não há previsão do princípio da publicidade. E ainda que não tivesse, ia ficar em dúvida. Porque vedada qualquer espécie de sigilo, você bem sabe que, na verdade, dentro das regras processuais, seja ela penal, seja ela civil, nós temos o processo tramitando o quê? Em segredo de justiça, né? Então, não faria nem sentido não existir nenhuma espécie de exceção a essa publicidade dos atos processuais penais. Portanto, incorreto. Ok? Próximo item, pessoal, vejam só. O Pacto de São José da Costa Rica estabelece a presunção de inocência, enquanto não provada legalmente a culpa da pessoa, repudiando expressamente a execução da pena após a sentença condenatória em segunda instância. Vejam, novamente, pessoal, novamente, essa vedação, ela é o quê? Ela é implícita, não é expressa. Leia posteriormente o artigo 8º, 2 do nosso Pacto de São José. Ele fala que nós temos o princípio da presunção de inocência, mas não há diretamente, referência de que você não poderia cumprir pena em segunda instância, como você sabe, e aqui não é o meu objetivo, mas só para contextualizar vocês, o nosso entendimento atual hoje, perante o STF, é no sentido de que a prisão em segunda instância ela seria possível. Não significa dizer uma mitigação do princípio da inocência, mas seria uma aplicação do princípio da não culpabilidade. Vale dizer o seguinte, o cara ainda é considerado inocente, mas ele já sofre ali, já pode ser considerado culpado, né? Enfim, já pode sofrer a aplicação da pena, é uma ideia de não culpabilidade. Então, enfim, para fins da sua prova, primeiro, que a convenção não fala expressamente, então você descarta. Segundo, que há um argumento jurídico criado aqui para que possamos aplicar. Até mesmo porque, qual que é o entendimento, pessoal? Quando chega lá nos tribunais superiores, a condenação não muda, o que muda são alguns aspectos da pena, tempo um pouco maior, tempo um pouco menor. A anulação do julgamento ela é muito difícil, até porque são julgamentos nos tribunais superiores que dizem respeito a que tão somente? Tão somente a questões de direito. Não há possibilidade de se dizer, não, aquele fato que foi considerado como verdade agora é mentira. Questões de fato já estão decididas, ou seja, a prática do crime já é certa. O que falta estabelecer ali são critérios e questões jurídicas, tá certo? Portanto, afastamos aqui, afastamos a aplicação da letra D. Dando sequência, pessoal, o que temos? Temos ainda a letra E para que a gente possa dar uma olhadinha. Veja só, a teoria concepcionista, que em linhas gerais estabelece a proteção à vida desde o momento da concepção, encontra respaldo no artigo 4º da Convenção e determina de forma inquestionável o momento em que surge a vida intrauterina e, consequentemente, a interpretação sobre a abrangência do abortamento criminoso. Não,
Não, não, não. Veja, ela fala da teoria concepcionista. Legal. Certo? Então, tá lá. Nós temos a teoria concepcionista. Mas, o momento em que não fala, o momento em que surge a vida intrauterina, e também não trata sobre possibilidade relativa ao aborto criminoso. Então, não marca, né? Depois você vai dar uma olhadinha ali no próprio artigo 4º, no inciso 1, para ver a redação exata ali, mas nós não temos esse detalhamento. Logo, nós vamos marcar o quê? Vamos marcar como correta a letra B. Certo, pessoal? Portanto, tá aí para vocês. E agora, vem cá comigo na tela, hora de nós darmos uma respiradinha antes de falar desse tema aqui. Veja, eu estou destacando para vocês os pontos mais importantes, os direitos mais importantes da Convenção. Nós já listamos todos eles, fizemos algumas questões, mas agora a gente vai debatendo os pontos mais relevantes e o ponto que se apresenta aqui, ele é de fundamental importância. Prisão civil por dívidas. Antes de mais nada, o que é prisão civil? É a prisão decorrente da prática de um ilícito civil, não de um ilícito penal. Ilícito penal, lá para o direito penal, certo? E daí todas aquelas regras, ou reclusão, ou enfim, nós temos as várias formas de você vir a restringir a liberdade de alguém. A prisão civil, ela é como regra vedada, certo? Como regra vedada. Há discussão quanto à possibilidade de aplicação em caráter excepcional. O que acontece, pessoal? Nós temos, na verdade, um conflito existente entre a Constituição Federal de 88 e a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, o Pacto São José da Costa Rica, que é de 92. Por quê? O que diz? E vamos começar com o texto da Convenção na tela. Olha só, a Convenção fala o quê? Que ninguém deve ser detido por dívidas. Veja que ela é bastante clara, ela traz a regra de forma bastante clara. E aí ela já fala da exceção, essa é a graça do direito, né? Estudar as exceções. Esse princípio não limita os mandados de autoridade judiciária competente expedidos em virtude do inadimplemento de obrigação alimentar. Então veja, a prisão civil por dívidas no âmbito do Pacto São José da Costa Rica se aplica a essa hipótese. Inadimplemento de obrigação alimentar. E aí, você dá uma olhada no texto constitucional. O texto constitucional traz o seguinte: não haverá prisão civil por dívida. Muito semelhante ao que nós vimos ali no comando do pacto, né? Salvo, ou seja, traz as exceções também. Vamos lá. Salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia. Pare aqui. Essa hipótese é a mesma da anterior. Inadimplemento de obrigação alimentar ou inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia é a mesma coisa. A questão, pessoal, é isso aqui, ó. E a do depositário infiel. Pergunto para você, prestem bem atenção, pela leitura expressa da Constituição, é possível prender civilmente o depositário infiel? Sim. Depositário infiel é aquele cara que fica sob a responsabilidade. Por exemplo, o juiz outorga a ele a responsabilidade do Fusca do cara. Diz, ó, seguinte, você vai ficar como responsável administrador desse Fusca. Você fica com ele. Passou de certo tempo, você deve devolvê-lo, né? Ou, quando determinado pelo juiz, você deve devolvê-lo. O juiz determina a devolução e você não faz nada. O que o juiz faz? Pá, te prende. Por quê? Porque você é depositário infiel, certo? Pelo texto expresso da Constituição, é possível prender o depositário infiel? Sim. Agora, preste atenção na literalidade do pacto. Pelo texto do pacto, é possível prender o depositário infiel? Não, porque ele entra na regra. A única exceção trazida é a da obrigação alimentícia. Então, notem, nós temos o quê? Um conflito. E aí, a dúvida que surge é o seguinte: aplico a Constituição ou aplico o pacto? Cuidado, pessoal, você vai, a rigor, os dois são aplicáveis aqui conjuntamente. Como assim? Vou te explicar. Lendo novamente o texto da Constituição, não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel. Pergunto para você, simplesmente pela leitura,
o juiz tem condições de sair determinando a prisão do depositário infiel e a do camarada que é inadimplente em relação à obrigação alimentícia? Não, não tem. Por que não tem, pessoal? Porque é necessária uma regulamentação processual específica. É necessário que exista a regra dizendo como o cara vai ser preso. Em que circunstâncias ele vai ser preso. O cara atrasou um dia, ele vai ser preso? A pensão alimentícia? Não. Ah, ele atrasou quantos dias? 5, 10? Não sei, o juiz não tem esse parâmetro. Então, o que é necessário? Ah, ele vai ser preso aleatoriamente, ele não vai ser dado a ele a oportunidade de se manifestar? Vai. Ah, então quem decide é o juiz? Não, não pode. O que acontece? Essa regra constitucional é uma regra que depende de uma regulamentação posterior, que depende de uma norma infraconstitucional regrando a possibilidade da prisão civil, ainda que em situação excepcional. Isso existe? Sim, existe. No Código de Processo Civil tem um capítulo específico regulamentando a prisão civil do cara que não paga pensão alimentar. Está lá. Ele diz basicamente, de forma bem grosseira, que não é objetivo estudar processo, mas diz basicamente o seguinte, ó, se você tem pelo menos uma das 3 parcelas, das últimas parcelas, não pagas da prestação da sua prestação alimentícia, você é intimado a fazer o pagamento já. Prazo de 3 dias. Ou a justificar, justamente por conta disso aqui, ó. Ou a justificar a escusa, o porquê você não fez. Vamos saber, você perdeu o emprego. Você estava pagando, perdeu o emprego, não vai pagar, não tem dinheiro, vai pagar como? Concordam? Então você vai. Ou isso foi involuntário. Ah, eu iria pagar, mas enfim, caí num lugar lá e estou preso num lugar determinado, não tenho acesso à internet, não consigo fazer o depósito. Certo? Para que você possa explicar o porquê você não pagou, ou você possa justificar o porquê você não pode eventualmente efetuar o pagamento. Mas passou esse prazo, você não deu conta disso, ou não efetuou o pagamento, cana, poderá ficar preso, certo? E lá daí tem as regras a respeito do tempo que fica preso, como que ele vai ser solto, em que circunstâncias será solto, etc. Ou seja, há um regramento. Agora, então, até aí beleza. O problema nunca vai ser a obrigação alimentar. O problema está na prisão do depositário infiel. Temos regra da prisão do depositário infiel? Não. Pelo fato de não ter regra, e eu não estou nem olhando para o pacto, pelo fato de não ter regra, essa norma ela não é aplicada. Nós podemos afirmar, e a doutrina fala disso, que essa regrinha aqui, pessoal, este inciso da Constituição, é o que? É uma norma de eficácia contida. É uma norma de eficácia contida. Ou seja, ela depende de uma regulamentação para lhe dar plena aplicabilidade. Ela depende de uma norma que preveja, olha só, regra para a aplicação da prisão do cara que descumpre a obrigação alimentar e do depositário infiel. Tá bom. Não tem. Então, se não tem, não aplica. Aí eu pergunto para você, pode vir uma norma hoje, lá no CPC, alterando o CPC, uma outra lei qualquer que preveja a prisão do depositário infiel? Não, não pode. E não pode por quê? Por causa disso aqui, ó. Porque o pacto não permite. Como assim o pacto não permite? O pacto já diz que não pode. Então notem, pessoal, qual que é a realidade atual? A realidade atual é a seguinte, olha, a Constituição autoriza, diz, ó, regulamento e Congresso. O Congresso pode regulamentar? Não pode. Por quê? Porque o Pacto de São José da Costa Rica, ele está acima da legislação infraconstitucional interna. A legislação infraconstitucional interna não pode contrariar o pacto, porque foi internalizado como o quê? Norma supralegal. Então, qualquer norma que viesse a regulamentar a prisão do depositário infiel seria inaplicada, seria ilegal. Por quê? Porque iria contrariar uma norma supralegal. Uma vez que a única exceção permitida pelo Pacto São José da Costa Rica é a prisão do cara que descumpre obrigação alimentar. Certo? Vejam, pessoal, foi justamente nessa discussão que foi levada ao STF que o STF veio e falou o seguinte, olha, quando se tratar de normas de direitos humanos, nós temos o seguinte posicionamento hierárquico. Nós teremos 4 faixas aqui, né? Na base, nós teremos o quê? Os atos normativos primários.
Atos normativos primários, regulamentos, portarias, né, decretos executivos. Depois nós temos os atos normativos secundários, que seria a legislação infraconstitucional interna, certo? A legislação infraconstitucional interna, leis ordinárias, leis complementares, né, como é o caso do Código de Processo Civil. Depois nós temos o quê? As normas supralegais. Essas normas supralegais que eu coloquei aqui, pessoal, são quem? São os tratados internacionais de direitos humanos, que foram internalizados antes da emenda constitucional 45, que passou a prever a possibilidade de internalização com eficácia de norma constitucional. Certo? Portanto, pessoal, o que nós temos? Nós temos que o Pacto de San José, por ser norma supralegal, ele controla, né? Por ser norma supralegal, ele está acima dos atos normativos internos e impede que o CPC seja alterado para prever a prisão do depositário infiel. E acima aqui nós temos o quê? Nós temos a CF, mais os tratados internacionais de direitos humanos, que observem o artigo 5º, parágrafo 3º. Que é aquele rito específico de aprovação que eleva eles ao status de emenda constitucional. É o que acontece, por exemplo, com a Convenção sobre o Direito das Pessoas com Deficiência, o Tratado de Marrakech. Tá bom? Então vejam, pessoal, o que aconteceu? Justamente por conta desse dispositivo do pacto, nós tivemos uma limitação quanto à eficácia, quanto à aplicabilidade da prisão do depositário infiel. E aí a conclusão do STF foi a seguinte, por meio de súmula vinculante. Vejam só, disse o STF, é ilícita, não é inconstitucional. Por quê? Porque é uma norma Veja, o Pacto São José da Costa Rica não é norma constitucional no nosso ordenamento. Materialmente é, mas formalmente é norma infraconstitucional. Só que é infraconstitucional superior à infraconstitucional interna. Então, é ilícita a prisão do depositário infiel, qualquer que seja a modalidade de depósito. Tá aí. Ok? Isso cai em prova? Cai, pessoal, cai bastante. Né? E eu trouxe aqui uma questãozinha só para você ver qual é a importância e como que esse tema pode ser albergado, estudado, cobrado na sua prova. Quanto à posição hierárquica, diz a questão do Pacto São José da Costa Rica, no ordenamento jurídico brasileiro, segundo jurisprudência do STF, é correto afirmar que tem hierarquia equivalente às emendas? Não. Tem caráter infralegal? Não é. A infralegal seria abaixo da lei. Tem caráter supralegal? Seja feliz. Vai na fé, pode marcar. Aí, letra C. Tem hierarquia equivalente à lei ordinária? Não. Quem que tem hierarquia equivalente às leis ordinárias? Os tratados internacionais que não são de direitos humanos. O tratado internacional que trata sobre regras comerciais, sobre tributação, terá hierarquia de lei ordinária. Tratado internacional de direitos humanos ou é supralegal, ou, se internalizado após a emenda constitucional, vai lá para o rol das normas constitucionais. Ótimo, pessoal. Pois bem, era isso que eu queria tratar a respeito da prisão civil. Fique ligado, importantíssimo, esses conceitos e esses assuntos. E o último tema, pessoal, que eu tenho para falar com vocês, já adiantei, é o artigo 28 da Convenção, a cláusula federal. Só que é importantíssimo, até para que você entenda algumas regras e um incidente muito específico trazido dentro da nossa Constituição, descrito lá no 109, parágrafo 7º, 109, parágrafo 5º. Né? Vou até anotar aqui para vocês. Depois você vai dar uma olhadinha lá, até para que você entenda o porquê do artigo 109, parágrafo 5º da nossa Constituição. Mas, antes de mais nada, aqui comigo. Qual que é a ideia dessa cláusula federal? Quem que assina os tratados internacionais do Brasil no âmbito da OEA? O presidente da República. Né? O presidente da República é, portanto, a União, né? Está no contexto ali do Poder Executivo Federal, e o presidente da República, na qualidade de chefe de Estado, vai a essas convenções, participa dessas convenções, dessas reuniões no âmbito da OEA e assina o tratado. Ele assina o tratado internacional, aí passa pelo procedimento de aprova pelo Congresso, depósito e ratificação, depois promulga e está valendo internamente. A partir do momento que está valendo internamente, o Brasil tem que observar.
Só que quem que assumiu a rigor esse compromisso? O Estado Federal, a União, não os Estados Federados. E aí o que acontece? No caso do Brasil, que é uma federação, nós temos lá aquelas regras de repartição de competência. A Constituição vem e diz, aqui é a competência da União, aqui é a competência dos Estados membros e do Distrito Federal, aqui é a competência do município e do DF. E faz um rateio dessas atribuições. Em determinadas circunstâncias, nós teremos atribuições competências que são definidas do Estado Federado, Estado do Paraná, do Estado de São Paulo, do Estado do Acre, mas que também dizem respeito a direitos que constam lá da Convenção. Claro, as normas são observadas por todos. Só que aí qual que é o problema disso tudo? Agora pensemos no problema, né? Realmente no problema aqui. Vamos pensar em relação a uma penitenciária estadual. Temos lá uma penitenciária estadual, regime de preso, penitenciária do Estado do Paraná, e a direção daquela penitenciária submete os presos a trabalho forçado em condições extremamente indignatórias, os caras têm uma alimentação precária, os caras vivem em situações deploráveis, aquilo correndo, alguns chegam de eventualmente vir a morrer lá dentro por inanição ou por não tomarem sol, desenvolvem doenças, um ambiente totalmente precário. É um caos, verdadeiro caos. Aí o que acontece? Né? O que acontece? Aquilo chega ao conhecimento da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. A Comissão Interamericana faz uma investigação in loco, o Brasil autoriza, lembra daquela reserva, naquela declaração interpretativa, o Brasil autoriza, vem a comissão, analisa a situação aqui do Brasil e chega à conclusão de que está feio mesmo. Está feio mesmo, o Brasil não fez nada, ou melhor, o Estado do Paraná, que tinha atribuição, não fez nada, as autoridades aqui do Estado paranaense também não fizeram nada. A comissão ingressa com uma ação judicial contra o Brasil na Corte. Ingressa com uma ação judicial e ela ingressa com uma ação judicial contra o Estado do Paraná? Não, ela ingressa com uma ação judicial contra o Brasil. Tanto é que as ações da Corte, elas são assim, presidiários do presídio X versus Brasil. Sempre contra o Estado. Aí o que acontece? Vai lá o Brasil na sua defesa e diz o seguinte, peraí, União, Estado Federal, assumi essa responsabilidade internacional. Mas internamente nós temos uma repartição de competência. E aí eu não posso responder porque o Estado do Paraná é desidioso. Não posso responder porque o Estado do Paraná não cumpriu quando deveria cumprir. E daí busca se eximir da responsabilidade. Pode? Não pode. O que diz o artigo 28 aqui? Fala o seguinte, olha meu amigo, você, Estado Federal, dê conta de fazer com que o teu país e todos os seus federados observem a regra. Dá uma olhada? Quando se tratar de um Estado, parte constituído como Estado Federal, é o caso do Brasil, o governo nacional do aludido Estado parte cumprirá todas as disposições da presente convenção, relacionadas com as matérias sobre as quais exerce competência legislativa e judicial. Daí seguimos. No tocante às disposições relativas às matérias que correspondam à competência das entidades componentes da federação, o governo nacional deve tomar imediatamente medidas pertinentes em conformidade com a sua Constituição e com suas leis, a fim de que as autoridades competentes das referidas entidades federadas, possam adotar as disposições cabíveis para o cumprimento da Convenção. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Estado Federal, dá um jeito de fazer o Paraná cumprir essa regra, porque senão você vai ser punido. Certo? Aí o item 3 eu deixo para vocês lerem depois. Portanto, pessoal, não pode o Estado Federal se eximir da responsabilidade. O resultado dessa regrinha aqui é isso aqui. A Emenda Constitucional 45 de 2004 incluiu o parágrafo 5º ao artigo 109, que trata do incidente de deslocamento de competência. Qual que é a ideia desse incidente de deslocamento de competência? Comigo na tela. Esse IDC, ele funciona o seguinte, olha, o Estado do Paraná está violando direitos humanos, está permitindo graves e sistemáticas violações de direitos humanos decorrentes de obrigações que o Brasil assumiu
internacionalmente, vamos pegar esse processo, vamos pegar esta investigação, vamos tirar da alçada da Justiça Estadual, que era quem deveria agir contra essas violações, e vamos levar para onde? Para a Justiça Federal. Incidente que desloca a competência da Justiça Estadual para a Justiça Federal. E por que para a Justiça Federal? Porque o artigo 109 fala o seguinte, que é da competência da Justiça Federal processar e julgar causas que tenham interesse à União. Ou seja, você tira da competência do Estado e joga a responsabilidade para a União. A União faça, se vire, dê um jeito de resolver esse problema. Porque se ela não fizer, ela poderá ser demandada internacionalmente. Por isso que nós temos essa regra, ok? Fiquem muito atentos à cláusula federal. Acho que é totalmente válido aqui para fins do seu estudo. Na tela aqui comigo, porque a gente encerra, pessoal, a análise desses direitos. Vimos a lista, destacamos cinco das principais regras aqui para que nós pudéssemos analisar com algum detalhamento e para que a gente possa efetivamente encerrar o estudo da Convenção Americana de Direitos Humanos. Embora ainda leve um tempinho pela frente, nós vamos agora tratar dos mecanismos de fiscalização na tela. Em relação aos mecanismos de fiscalização, primeiramente eu listo todos eles, né? Temos os relatórios. Você já sabe que esses relatórios nada mais são do que um envio periódico à Comissão Interamericana de Direitos Humanos e informações dizendo quanto ao cumprimento das regras prescritas no pacto. Temos as comunicações interestatais, que é um Estado dedurando o outro, né? Um Estado signatário dedurando o outro. Em relação às comunicações, lembrem, primeiro, há uma tentativa de solução amistosa. A solução de informações do Estado comunicado pelo prazo de 3 meses, então se o Brasil for dedurado pela Argentina, a comissão solicita informações para que o Brasil preste no prazo de 3 meses, e daí depois há uma tentativa de solução, e não havendo solução amistosa, a solução amistosa, o Estado parte ou a comissão podem submeter a questão à corte. Qual que é a ideia? Primeiro você tenta resolver de forma amigável. O Brasil foi comunicado. Não resolveu? Não está nem aí, não quer fazer um esforço nenhum. Então agora, tanto a comissão quanto o Estado parte podem entrar com uma ação contra o Brasil. Isso é possível, tá? Então fique atento, porque inclusive a competência da corte, você vai estudar daqui a pouco isso, a corte poderá ser acionada, ela poderá ser chamada a julgar um processo ou por ação promovida pela comissão ou por ação promovida por um dos Estados-membros. Ainda, pessoal, é uma cláusula facultativa, ou seja, a comunicação interestatal depende, o Brasil, para que possa ser comunicado, ele depende do quê? De concordar. Ele diz, tudo bem, eu aceito, vamos verificar esse detalhe, é algo que escapou aqui do meu radar, não sabíamos, não tínhamos ciência, a União não tinha ciência da situação, então vamos resolver. Essa que é a ideia. O Estado deve assumir uma posição aqui proativa na solução, mas de toda forma ele pode não aceitar. Temos ainda as inspeções in loco, que nós falamos que também é colocada como uma cláusula facultativa. Cláusula facultativa em razão da declaração interpretativa que foi feita pelo governo brasileiro. E ainda as medidas cautelares, que envolvem o quê? Situações de situações graves ou urgentes, por intermédio do qual a Corte, por conta própria ou por conta da comissão, podem solicitar ao Estado a adoção de medidas cautelares para evitar danos irreparáveis, ok? Mecanismos de fiscalização. Desses mecanismos todos, é importante que a gente dê atenção de forma um pouco mais detalhada para as petições individuais. Na verdade, aqui no slide anterior, eu teria colocado aqui, só vou mencionar, porque senão daí você está anotando, você vai achar que não é o mecanismo. É assim, as petições individuais. Na verdade, aqui eu cito e nos próximos slides a gente detalha. Então tá, petições individuais constituindo o quê? A petição individual nada mais constitui do que um pedido formulado à comissão contra, por uma pessoa, pela vítima propriamente, ou por uma ONG, por um órgão representativo de alguma classe, de algum grupo vulnerável, contra o Brasil.
Essa situação das petições individuais, antes de mais nada, pessoal, é a que gerou, foi justamente em razão de uma petição individual dessa, que gerou a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha envolve aquela situação, que nós já sabemos, de um caso horroroso que teve lá no estado do Ceará, em que uma senhora, a Maria da Penha, ela foi submetida a atos de tortura pelo seu esposo, que era alcoólatra, inclusive nos últimos, né, numa das situações mais bárbaras, ele atirou contra ela dormindo, ela ficou tetraplégica, né? E ele nem sequer foi preso, né? Demorou 15 anos para que ele fosse preso. Ele não foi preso, o processo não andava, ninguém fazia nada contra ele. O que ela fez? Ela buscou um órgão específico de defesa, uma ONG específica de defesa dos direitos da mulher, e esta ONG fez o quê? Propôs uma petição individual perante a comissão. Então vejam, pessoal, essa que é a ideia. Pode ser a própria vítima, nada impediria que a própria Maria do Rosário tivesse feito isso, ou uma organização, uma ONG tenha feito, certo? Foi o caso da lei aqui, né? E daí, depois da condenação da Maria da Penha, uma série de obrigações foram impostas ao Estado brasileiro, entre outras a edição da Lei Maria da Penha, que era um mecanismo jurídico para tutelar de forma global essa questão, né? E é o resultado, uma lei, claro, mal ou bem, com alguns problemas, mas também com algumas virtudes, ela está aí há um bom tempo sendo aplicada, praticamente 20 e poucos anos já, mais de 20 anos, né? Ela é de 2006, então mais de 20 anos sendo aplicada, 22 para 23 anos, certo? Então vejam, pessoal, as petições individuais, duas informações iniciais fundamentais. Pode ser feita diretamente pela vítima ou por organizações, por grupos, coletividades. Segunda informação importante, ela não é uma petição individual direcionada à corte. Essa petição individual, ela é direcionada à comissão. Muito cuidado em relação a isso. Ela é direcionada à comissão e não à corte, tá? Agora vamos lá para os slides, pessoal. Vejam só. O que nós temos, né? Nós temos o seguinte, que a mera assinatura do Pacto São José da Costa Rica já gera a submissão ao sistema de peticionamento individual. Portanto, é uma cláusula dita obrigatória e não facultativa. Não é necessário que o Brasil aceite ser demandado, certo? Ser demandado perante a Comissão por Violações de Direitos Humanos. Além disso, não há necessidade, portanto, de declaração expressa do Estado aceitando esse mecanismo de implementação. Quem são os legitimados? Já falamos. Vítima, grupos de pessoas e ONGs, certo? Então fique atento, essas são as informações iniciais. E aqui no próximo slide, nós temos ainda 2 slides a respeito da petição individual, vejam, já colocamos, acho que repetiu, requisitos, aqui repetiu, né? Eu vou até riscar para que você não se dê o trabalho de ler novamente. Quais são os requisitos? Afinal de contas, né? Eu posso ingressar com essa ação a hora que eu quiser? Sofri violação aos meus direitos humanos aqui no Brasil. Posso ir direto na comissão? Não, tem uma série de requisitos. Primeiro, esgotamento, né? Esgotamento ou inexistência de recursos internos. Ou seja, o Brasil não resolveu o problema internamente, né? Para a reparação do direito humano violado ou quando os recursos disponíveis forem inefetivos, tá? Então fique atento quanto a este primeiro requisito. Nós temos algumas exceções a esses requisitos, né? Então vamos dar uma olhadinha já a essas exceções? Vamos, pessoal. Olhe quais são as exceções. Eu até pulei o slide aqui para que a gente já fale das exceções em relação ao primeiro requisito. Se não houver na legislação interna do Estado o devido processo legal para a proteção do direito que se alegue. Se não tivesse como buscar reparação interna, então você não tem que esperar, você não tem que esgotar as vias internas. Vai direto para a comissão. Se não houver permitido ao prejudicado em seus direitos o acesso aos recursos de jurisdição interna. Poxa, o cara não conseguiu acessar a justiça. Vamos supor que ele deveria pagar custas, sei lá, estou hipotetizando aqui, e ele não tinha dinheiro. Então agora ele busca a comissão. Aí não precisa esgotar os recursos internos, até porque esses recursos internos, para ele, no caso, são inacessíveis. Pensem na seguinte situação, por exemplo, se não fosse admitida uma ação formulada por uma coletividade. Não, a coletividade não pode, ou a ONG não tem legitimidade, por exemplo, né, isso viesse previsto. Não é o caso, estou supondo. Se houver demora injustificada na decisão sobre os mencionados recursos. É o que aconteceu, pessoal, em relação ao caso Maria da Penha. Ela propôs ações, ela buscou a polícia, ela buscou o Ministério Público, foi proposta a ação, mas nada acontecia.
você tem uma ideia, mais de 15 anos se demorou para que ele fosse, acho que preso, se eu não me engano, preventivamente, inclusive. Pessoal, uma situação bem bárbara. Depois vale a pena você dar uma pesquisadinha, inclusive no nosso livro digital, eu trago a historinha do caso Maria da Penha para leitura. Ainda, né? Então vejam, então, nessas 3 situações aqui, você excepcionaria a sistemática dos recursos internos, né? Voltando para os requisitos, então vimos esgotamento dos recursos internos, depois a apresentação do expediente internacional no prazo de 6 meses a contar da decisão interna satisfatória, ou seja, o Brasil decidiu que o cara não tinha razão. Poxa, o cara ainda se sente vinculado, se sente prejudicado, o que ele faz? Ele tem 6 meses para buscar o peticionamento individual perante a comissão. Ainda, não haja outro procedimento internacional apurando a questão. É a dita litispendência internacional, já falamos disso. Se eventualmente não foi resolvido em casa o problema, o cara pode optar se ele entra na ONU, se ele entra na OEA. Se ele entrar na ONU, não pode entrar na OEA. Se ele entrar na OEA, ele não pode entrar na ONU por litispendência internacional, certo? Ainda por fim, se houver demora injustificada na decisão sobre os mencionados recursos, né? Então é aquela, identificação com nome, nacionalidade, domicílio e assinatura, ou seja, não são aceitas petições individuais apócrifas, né? Sem identificação do autor. Ok, pessoal? Então vejam só, essa que é a ideia. Para que eu possa buscar a comissão, esgotei os recursos internos, né? Ou quando os recursos internos forem inefetivos, demorar demais, são aquelas outras hipóteses que nós vimos. Se a decisão interna for insatisfatória, desde que não haja litispendência internacional, ou seja, a matéria não tenha sido analisada internacionalmente em uma outra esfera de proteção dos direitos humanos, e claro, desde que a formulação do meu pedido seja devidamente identificada. Preenchidos esses requisitos, eu posso propor a petição individual perante a comissão. E aí a comissão, ela faz o quê? Ela faz a investigação e verifica a viabilidade e a possibilidade de... Primeiro, ela pode condenar o Brasil, foi o que aconteceu em relação ao caso Maria da Penha. O Brasil foi... Você tem uma ideia, eu não lembro, pessoal, exatamente, mas acho que foi uma condenação de R$20 mil, além de algumas obrigações de dar continuidade ao processo penal em relação ao violador dos direitos humanos, né, no caso, o esposo da Maria da Penha. Além disso, entre outras obrigações, exigiu que o Brasil criasse uma norma jurídica para tutelar integralmente essa situação, que foi a Lei Maria da Penha, e tinha mais alguma outra obrigaçãozinha, mas essas eram as principais. Se o Brasil não observasse isso, ele seria acionado na corte, certo? Foi o que aconteceu em relação a esse caso. Para que a gente possa, pessoal, encerrar aqui a nossa aula, e daí resolver algumas questões de prova antes mesmo do nosso intervalo, eu gostaria de debater um pouco com vocês sobre as diferenças entre a Comissão e a Corte Interamericana de Justiça. Você pode ver que até agora nós falamos, né, por várias vezes da Corte, falamos da Comissão, mas afinal de contas, qual é a distinção? Quais são as atribuições próprias dessa comissão? Em que casos ela atua? Então, para que você tenha, e como esse é um assunto que é bastante cobrado, você vai dar uma olhadinha comigo agora na tela a respeito desta temática. Na tela, se nós conseguirmos ir para a tela. Agora sim, vamos lá. Sobre a comissão, o que eu quero que você fique atento, né? Quais são as informações importantes aqui para você ficar atento? Primeira informação, é um órgão de caráter executivo, certo? Que tem 2 papéis fundamentais. Primeiro, zelar pelos direitos humanos, em especial pelo processamento das petições individuais. Uma das principais formas, né, de atuação da comissão é por intermédio dessas petições individuais, que a gente até viu ali uma série de regras descritas em relação a ela, certo? Além disso, pessoal, o que nós temos? Nós temos ainda que ela é responsável por analisar as petições, interpondo ou propondo a ação de responsabilidade internacional posteriormente. É composta por 7 membros e as atribuições da comissão são as seguintes. Só listemos, né, só para que você veja. Estimular a observância do pacto. É óbvio, é um órgão executivo que vai buscar estimular a observância do pacto. Efetuar recomendações. Brasil, recomendo que você observe
determinada situação, que você leve em consideração essa situação específica. Ainda, preparar estudos e relatórios, solicitar informações dos Estados-partes, né? Ela pode solicitar informações para elaboração de relatórios, informações, pesquisas, investigações, responder às consultas formuladas pelos Estados-partes e atuar no recebimento e no processamento das petições e das comunicações interestatais. Lá no caso das comunicações interestatais, é a comissão que busca, é a comissão quem vai buscar a solução amistosa, e aí a partir dessa tentativa de solução amistosa, se ela não houver, se ela não ocorrer, se não conseguir chegar a um consenso em relação a essa situação, ela vai propor a ação internacional, tá certo? Veja agora na tela uma questãozinha, que caiu, uma questão recente, fácil, mas que foi cobrada. Veja só, leia atentamente os excertos, então vamos ler atentamente. É um dos órgãos da OEA dedicados à proteção dos direitos humanos nas Américas, sediada na cidade de Washington, capital dos Estados Unidos, e tem suas atividades reguladas pelo Pacto de São José, certo? Está ali o primeiro excerto, vamos destacar algumas informações, vejam só. É um órgão da OEA que se dedica à proteção dos direitos humanos, então você já sabe que órgãos administrativos da Carta das Nações Unidas não pode ser, da Carta das Nações Unidas não, da Carta da OEA, né, pessoal, não pode ser, e tem as suas funções regulamentadas pelo Pacto. Não é órgão jurisdicional. Então, se não é órgão jurisdicional, você já sabe que não é a Corte. Você já arrisca a Corte. A semelhança, nesse sentido, aos órgãos de tratados da ONU. É composta por 7 membros, que deverão ser pessoas de alta autoridade moral e de reconhecido saber em matéria de direitos humanos, eleitos pela Assembleia Geral da OEA, para um mandato de 4 anos, com direito a uma reeleição subsequente. Legal. O órgão pertencente à OEA, a que se refere os trechos acima, é a nossa comissão, letra D. Certo, pessoal? Tá aí para vocês. Deixa eu só mudar a cor aqui. Letra D, né? Não é a Corte, não é o Conselho, não é o Alto Comissariado. Tranquilo? Questão fácil, né? Só para vocês verem que também vivemos as questões fáceis. E agora, só para que nós possamos, né? Só para que nós possamos encerrar esta parte da matéria, eu vou analisar com vocês alguns aspectos relativos à Corte. A Corte, por sua vez, é órgão jurisdicional, também composta por 7 membros de nacionalidade distintas. Então, não podem atuar simultaneamente 2 brasileiros, né? Já tivemos brasileiros? Sim. Augusto Cansado Trindade, até 2004, era juiz da Corte. Agora, Augusto Cansado Trindade é juiz da Corte Internacional. Olha que interessante, né? Ele é uma das referências, pessoal, em matéria de direitos humanos. Ele era juiz da Corte Interamericana até o ano de 2004, se não me engano, e alguns anos mais tarde, acho que 2008 ou 2009, ele passou a ser juiz da Corte Internacional de Justiça lá na ONU. Então, o cara ficou nas 2 cortes, os livros dele são excepcionais em matéria de direitos humanos. Claro que a leitura para concurso aqui é altamente complexa nessa parte, inclusive não recomendo muito a leitura nem do Flávio, nem da Flávia Piovesan, nem do Augusto Cansado Trindade, embora sejam os grandes expoentes que nós temos em direitos humanos, certo? Tá aí para vocês. Além disso, os legitimados para propor ações perante a Corte. Você já sabe, já falamos, Estado-parte e Comissão Interamericana de Direitos Humanos, certo? A Corte pode adotar as medidas provisórias ou também cautelares, né, em casos graves e urgentes para evitar danos irreparáveis. Lembrando que essa é um dos mecanismos de fiscalização que vão direto à Corte. Função da Corte, ela é a consultiva ou judicial, e para a atuação da Corte faz-se necessário o reconhecimento, ou seja, a necessidade de que o Estado reconheça a atuação da Corte, certo? O Brasil reconhece? Reconhece sim a atuação da Corte Interamericana de Justiça. Ótimo, pessoal. Com isso, o que a gente tem? A gente tem o encerramento do conteúdo teórico. Passamos por todos os aspectos teóricos, só que a gente ainda não encerra a aula. Não encerra porque eu separei algumas questõezinhas, algumas bastante rápidas, são 3 questões, para que a gente possa resolver aqui, e aí sim a gente faz o fecho. A primeira delas, ela vai tratar ali de alguns aspectos gerais sobre a Corte, enfim, você vai dar uma olhada que a cobrança em prova não é tão complexa assim. Vamos lá? Finalizando a nossa aula aqui
a respeito do Pacto de São José, está aí para vocês. É correto afirmar sobre a natureza e o regime jurídico da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que a Corte Interamericana de Direitos Humanos é uma instituição judiciária autônoma. Certo ou não? Certo, pessoal. É uma corte judiciária autônoma. Então você marca A. Nossa, professor, que fácil. Isso mesmo. Facílimo, né? Agora vejam só, como as demais são mais fáceis ainda a te dar segurança, né? É uma instituição legislativa e consultiva? Legislativa não. Consultiva e judicante. Ou judicial, se você preferir. Certo? Então a letra B está fora. A Corte Interamericana de Direitos Humanos é uma organização internacional que integra os Estados Unidos da América? Não, pessoal, está errado. Né? Não, está errado. Ok? Não integra os Estados Unidos, não integra a Corte. Né? A Corte Interamericana de Direitos Humanos é uma entidade filantrópica e sem fins lucrativos? Não, não é uma ONG. A Corte Interamericana de Direitos Humanos equipara seu Estado estrangeiro nas suas relações? Não, ela é um órgão da OEA. Quem equipara-se a um Estado estrangeiro é a própria OEA pelas regras do direito internacional. Portanto, marquemos a letra A e sejamos felizes. Próxima questãozinha, questão de 2018, aplicada na DPE Amazonas. É uma questão grande, pessoal, olha só, questão enorme, mas vejamos lá cada uma das alternativas. Vejam, para marcar a correta, né? São órgãos do Sistema Global de Proteção dos Direitos Humanos, funcionando a comissão a pedido exclusivo das partes envolvidas como instância revisora das decisões da Corte. Está tudo errado, cara. Veja só, primeiro, pessoal, são órgãos do Sistema Global de Proteção dos Direitos Humanos. A Comissão Interamericana é órgão do Sistema Global? Ela atua a pedido exclusivo das partes? Não. Primeiro, é do Sistema Regional. Segundo, ela atua a pedido das partes, mas também por petições individuais, e não é instância revisora de decisões da Corte. Isso aqui é o que eu digo de estar muito errado, tá? Está errado mesmo, né? Letra B. Sem prejuízo de outras possíveis atribuições, a comissão cabe promover a observância e defesa dos direitos humanos das Américas e servir como órgão consultivo da OEA nessa matéria, cabendo à Corte funções contenciosas, exatamente. Então, está dizendo o seguinte, a comissão, ela atua ali na observância das regras de direitos humanos. Agora, a Corte, ela atua em natureza, em processos contenciosos e consultivos, com a possibilidade de aplicação de medidas cautelares. Não está certo? Está perfeito. Letra C. A Corte é composta por 9 comissários, pessoal. Cuidado, são 7. Pegadinha maldosa, né? Então, letra C está errada, a gente desconsidera. Vamos lá? Próxima. A comissão com sede na Costa Rica. Acabamos de verificar em outra questão, agora há pouco, que ela tem sede onde, pessoal? Ela tem sede em Washington, né? É composta por 11 membros, né? Não, está tudo errado. Então a gente já viu que é 7. A Corte e Comissão são órgãos que compõem o Sistema Latino-Americano de Proteção dos Direitos Humanos. Está errado. É sistema americano, não é só dos estados da América Latina, né? Sistema de toda a América, da América como um todo. Sendo a comissão órgão gestor da política, não é órgão gestor de política continental, coisa nenhuma. Portanto, você vai marcar a letra B. Questão difícil? Não é. Questão que, às vezes, ela mete medo pelo tamanho da questão, mas você com tranquilidade, lembrando dos conceitos, daquilo que você foi acumulando, da experiência que você tem em provas de concurso público, você mata com segurança, certo? Para que possamos encerrar, olha só, a aplicação de medidas provisórias pela Corte Interamericana de Direitos Humanos exige os seguintes requisitos. Letra A. Plausibilidade do direito, alegado indicação da comissão. Tá. Plausibilidade do direito significa dizer assim, o que você está pedindo é razoável. Tá? Isso aqui eu posso até afirmar que sim, seria lógica, né? Agora é o seguinte, indicação da comissão, não. Tanto é que ela é uma medida provisória, vai direto para a Corte, não tem nada de passar primeiro por uma indicação da comissão, né? Medida provisória, pessoal, ela se relaciona a urgência e gravidade. Gravidade, uau. Plausibilidade e pedido da parte interessada. Veja só, pessoal. Primeiro, gravidade sim. Plausibilidade, eu falei para você, você poderia até interpretar que sim também. Só que o que faltou falar aqui? Faltou o seguinte, em situações de urgência. Certo? Situações urgentes. Então,
não é exatamente o que traz. Tanto é que se você for dar uma olhada, e aqui a cobrança ela tende a ser literal, 63 não fala disso. 63 fala que em casos de gravidade, de extrema gravidade e urgência, com a finalidade de evitar danos irreparáveis, você pode peticionar diretamente à corte, né? Você pode solicitar medida provisória à corte. Então, o que nós fazemos? Deixamos a B. Perigo da demora e fumaça do bom direito, tá? É a ideia de probabilidade do direito alegado, né, pessoal? Mas veja, não há isso previsto, né? Não está lá no 63.2, então você deixa de lado aqui também. Extrema gravidade, ótimo. Urgência e irreparabilidade do dano. Agora sim, veja que agora está correta. Eu até diria para você o seguinte, a letra B não foi muito feliz o examinador ao redigi-la, porque ele deixa uma certa margem de dúvida, uma interpretação até razoável em certo ponto, em certa medida. Mas realmente você não deveria, não é o gabarito da questão, e você teria outras alternativas melhores do que a letra D, está muito melhor que a letra B. E a reversibilidade da decisão tomada e a urgência? Não. A urgência sim, mas a irreversibilidade não consta. Portanto, assinalemos a letra D, que é a correta e gabarito da nossa questão. E agora sim, você vem à tela aqui comigo, porque nós chegamos ao final do estudo do Pacto São José da Costa Rica, ou da nossa Convenção Interamericana de Direitos Humanos, passando por vários pontos. Introduzimos o tema com alguns elementos gerais, falamos sobre os direitos albergados, detalhamos alguns direitos, falamos sobre os mecanismos de fiscalização, explicamos a diferença entre comissão e corte e resolvemos algumas questões. Espero que você tenha aproveitado. Se restar qualquer dúvida, fique à vontade para me procurar. Um forte abraço.